Vamos lá, querido. Olha, nós estamos vivendo aí já o ano 21 e muita gente pensou, não, vai mudar algumas coisas, tal, vai melhorar. Mas eu não sei como é que está o seu pensamento, a sua expectativa para 21, mas a gente vê que algumas coisas continuam e eu vou ser sincero com você, eu pensei que 2021 ia diminuir um pouquinho as notícias de morte, mas, irmão, não diminuiu não, né? Mas, querido, eu quero pensar com você nessa noite sobre estrutura equilibrada. O que é uma estrutura equilibrada? É a nossa estrutura humana, né? Você é cabeça, tronco e membros, certo? Mas você também é corpo, alma e espírito. Isso é a estrutura do ser humano. Então eu quero pensar com você sobre essa estrutura, sobre o equilíbrio dessa estrutura, o equilíbrio do corpo, o equilíbrio das nossas emoções e da nossa vida espiritual. E vou focar muito agora só na nossa parte emocional e espiritual. Se houver um equilíbrio nessa estrutura da nossa vida, o que vai acontecer, querido irmão? A vida, ela vai ser mais harmoniosa. Não que não teremos dificuldades, lutas, problemas, isso faz parte da vida, mas a vida será mais harmoniosa. Porque uma pessoa estruturada, uma pessoa equilibrada, ela consegue ter um raciocínio mais aberto, mais fácil, onde os problemas têm uma solução, e isso aparece claramente para a pessoa. Mas quando a pessoa está conturbada, desequilibrada emocionalmente falando, não importa para que lado, ou totalmente frustrada, abatida, triste, caída, ou então muito alegre, muito feliz e tal, isso é um desequilíbrio, né? Eu sempre digo, quando você está emocionalmente numa dessas pontas, não toma nenhuma decisão na vida, porque provavelmente essa decisão lá na frente ela vai te causar problemas, porque a gente precisa estar equilibrado para poder tomar a decisão correta. Então eu quero pensar com você, e para pensar melhor nisso, eu mesmo trabalhei com duas perguntas, né? E quero que os textos e tudo que nós vamos falar hoje possa nos ajudar a responder essas duas perguntas. Como não ficar confuso vivendo num mundo cheio de confusões? Ou no mundo que você vive não tem confusão? No seu país não tem confusão? No seu estado não, na sua cidade também não, né? Esse vírus é interessante, né, irmão? Muito interessante. Até hoje ele não trabalha, mas a partir da semana que vem ele vai trabalhar, porque daí os restaurantes não poderão abrir no final de semana. Então hoje o restaurante abriu, o vírus não trabalhou. É uma coisa lógica, né? Esse mundo está muito confuso. E não é só no Brasil, não. Eu tenho contato com pastores e amigos fora, a mesma coisa em todo lugar. Como manter o equilíbrio espiritual e emocional convivendo com tantos desequilibrados? Continuar me amando. Mas como que nós vamos manter o equilíbrio? Se uma grande parte da população mundial hoje vive um desequilíbrio, isso afeta as pessoas, e isso você vê o reflexo no trânsito, qualquer coisa, você entendeu? Já lembra da mãe, da avó, de todo mundo. Irmão, a coisa está trazendo desequilíbrio, e quanto mais se prolonga essa pandemia, esse estado de governo que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, mais vai desequilibrar. Então, como responder a essas perguntas? Eu queria pensar com você, primeiro, na causa de tudo isso. Na causa. A pandemia é a causa? Não, querido irmão, isso já vem acontecendo antes da pandemia. Então, eu queria pensar, analisar a situação da humanidade. E para isso eu passei um pouquinho no livro de Romanos, que o livro de Romanos é um livro muito interessante, é um dos livros que eu jamais esquecerei, porque eu tive que fazer um trabalho, porque ele fala muito de justiça, justificação e tal. Irmão, eu cheguei no fim da matéria e eu estava maluco com o livro de Romanos. Mas, então eu não esqueço desse livro, e eu passei nele, para entender um pouquinho de justiça com a humanidade. No capítulo 1, logo no capítulo 1, no versículo 18, a palavra é muito pesada, mas é o que está ali. A ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Irmão, a ira de Deus. Então, tudo que a humanidade passa,
Tem gente que diz assim, se Deus é bom, por que Deus permite tudo isto? Irmão, sinceramente, desculpe o meu português, Deus não tem nada a ver com isso. O problema é nosso. Nós arrumamos a confusão. Nós fazemos confusão. E depois nós queremos que Deus entre para resolver o problema. Eu nunca esqueço, já falei isso algumas vezes aqui, do professor Vanderlei, hoje está na glória com o Senhor. Ele era um consultor, e uma vez um casal ligou desesperado para ele, professor, ora por nós, para que Deus abençoe o nosso casamento. Ele disse, eu não vou orar pelo casamento de vocês. Por que você não vai orar? Porque o casamento de vocês é uma confusão. Se eu pedir para Deus abençoar, eu vou estar pedindo para Deus abençoar a confusão que vocês fizeram. Conserta esse casamento primeiro. Conserta isso. Porque não foi Deus que fez a confusão, foram vocês. Dura palavra, né? Mas é verdade. Então, nós somos peritos em arrumar e fazer confusão. E por conta de tudo isso que acontece na humanidade hoje, querido irmão, a ira de Deus se manifesta, a justiça de Deus se manifesta. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é retidão. Então eu preciso pensar em tudo isso. Deus é um pai que corrige o filho que ele ama tanto. Como você um dia corrigiu o seu filho, a sua filha, e hoje tem uma mania, não estou dizendo que pai e mãe tem que espancar filho, isso é crime. Descontar raiva no filho, isso é crime. Mas corrigir o filho é obrigação do pai e da mãe. Você que tem filho pequeno, mamãe e papai, é sua obrigação dar educação para o seu filho. Não é a escola, não é a igreja, é dentro de casa que nós aprendemos a ser educados. Então não retenha a vara dos seus filhos. Amém? Então, com muito amor e carinho, de vez em quando você tem que pegar o seu filhinho, a sua filhinha, falar para ela, vira a sua zona sul, e pega a varinha e bate de verdade, né? Eu vou te bater. Você está ensinando o seu filho e a sua filha a ser mais sem vergonha ainda, tá? Então isso é a nossa obrigação. Sabe por quê, querido irmão? A imundícia do ser humano chegou a tal ponto, na minha opinião, Sodoma e Gomorra estava bem melhor do que nós hoje. Imundícia em todos os aspectos da vida. Daqui a pouco eu vou parar e falar um pouco mais. As concupiscências do próprio coração, sabe, aquele pecado que está escondido lá dentro, que ele fica trabalhando aquele pecado na mente, no coração o tempo inteiro, e dá vazão a isso. Você não pode impedir um passarinho de passar sobre a sua cabeça, mas de fazer ninho você pode. Quando você perceber que pensamentos que rondam a sua mente são pensamentos destruidores, corta esse pensamento. Você precisa exercer o controle dos seus pensamentos, o controle das suas emoções. Como assim? Porque você é um espírito. Você é um espírito que tem uma alma que habita num corpo. O primeiro lugar na sua vida é o seu espírito que tem que comandar. Não é o seu corpo. Não é a sua alma. Porque a alma sempre vai gritar. Guarda isso, a sua alma não é convertida. A sua alma nunca vai se converter, ela tem que ser tratada. O seu corpo jamais. Seu corpo, o nosso culto racional, diz a Bíblia, é o sacrifício do nosso corpo. É não estar dando tudo o que o corpo pede. É ter o controle dele. Vamos lá para o outro, 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Não, 24? Pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Aqui a Bíblia, nesse capítulo aí, e tem 2 textos, está falando, sabe, da imoralidade sexual, que as pessoas confundem essa imoralidade sexual com amor. Querido, sexo é sexo, amor é amor. Amor não é sexo, e sexo não é amor. Vai ler 1 Coríntios 13, você vai entender o que é amor. Mas hoje, para ficar mais bonito, junta os dois. E aí, sai com todo mundo, faz o que quer. Irmão, isso é uma coisa que está na humanidade e cada vez aumenta isso.
aumenta. E aqui eu vou dizer para você o meu pensamento com relação a isso. Sexo é pecado? Dentro do que Deus estabelece, não. Fora do que Deus estabelece, é. E qual é o sexo seguro? Nós somos, a maioria adultos aqui, né? Se tiver criança, tapa os ouvidos dela agora. E corta isso depois na internet. Ah, sexo seguro é com camisinha. Não, querido irmão, sexo seguro é debaixo da lei de Deus. Debaixo da bênção de Deus. Isso é seguro, que é o casamento. Antes, fornicação, está fora, está errado. No casamento, com outra pessoa dentro do casamento que não seja o seu cônjuge, adultério, está errado. Mas o ser humano, querido irmão, não controla as coisas, e aí Deus entrega, tá bom, faz. Deus não impede ninguém de pecar, irmão, Deus não proíbe ninguém de pecar. Quer pecar, peca. Mas depois arca com as consequências. Porque Deus perdoa o pecado, mas a Bíblia diz que Ele não inocenta o culpado. Números 14, 12 ou 12, 14, se eu não me engano. Não inocenta o culpado, então a consequência vem. Põe outro. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Eu não preciso explicar, você já sabe. Eu vou chover no molhado. Sabe a história do pai que foi conversar com o filho dele menor, né, lá de 6, 7 anos, o pai chamou e falou: filho, vamos conversar, ter uma conversa séria? Vamos falar sobre sexo? O filho falou: pai, o que o senhor quer saber? Porque hoje está assim, hoje está desse jeito. Mas eu quero só pensar numa outra coisa, querido irmão, o contrário da natureza feminina. Irmão, me assusta quando eu vejo tantas mulheres clamando pelo aborto, pela legalização do aborto. Irmão, isso é assassinato, isso é crime. Sei que eu posso responder por isso, que isso aqui vai para a internet, mas é o meu pensamento. E eu tenho o meu ponto de referência, a Bíblia. A vida é Deus que dá. E o único que tem direito de tirar é Deus. Então você vê que até isso, infelizmente algumas mulheres estão perdendo a natureza feminina dela, essa coisa de mãe, estão perdendo. Por quê? Porque Deus realmente entregou. E querido, deixa eu só corrigir aqui para não pôr medo em vocês. O que nós estamos vivendo é o início da manifestação da ira de Deus. A ira de Deus vai acontecer na tribulação, e a igreja vai estar fora daqui, porque os filhos de Deus não passarão pela ira de Deus na tribulação, porque aquele que deu o próprio Filho por amor, não vai manifestar a ira sobre nós, porque Deus te ama, Deus nos ama. Amém? Coloca outro versículo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Irmão, você vê tanta gente hoje, e agora eu vou falar abertamente, são dos governantes do mundo hoje, sabe, é uma falta de inteligência, é uma falta de, como é que eu vou, a palavra foge hoje, uma insanidade, é uma falta de sabedoria para lidar com situações, querido irmão, que você vê tudo que nós estamos passando hoje, nesse negócio de tranca, de abre, de fecha, de não pode, de pode, irmão, não, primeiro a vida, depois o trabalho, tal, irmão, e com isso o mundo todo está confuso. Ah, você é partidário? Não sou partidário não, mas eu vou dizer para você o que eu penso daqui a pouco. Irmão, querido irmão, você sabe quantas empresas já fecharam no mundo? Você sabe quantas pessoas tiveram o seu sustento diminuído, o seu ganho, ou perderam completamente? Tudo em nome de uma pandemia. Está aí, o vírus está aí, nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos. Mas querido irmão, você sabe quantas pessoas morrem de câncer por ano? Você sabe quantas pessoas morreram de formas violentas esse ano? É uma insanidade, irmão, uma insanidade dessas pessoas hoje. É reprovável o que eles fazem, cheio de toda a injustiça. Irmão, cadê a justiça? A verdadeira justiça.
que estão fazendo com as leis, com a Constituição do nosso país e de outros países também? Está tudo hoje aí, ó. Malícia, avareza, maldade. Querido, o que muitos governantes estão fazendo pelo mundo é pura maldade, avareza, egoísmo. É uma sede insana de poder. É uma insanidade de querer dominar o outro ser humano. Deus nunca deu ao ser humano o direito de dominar sobre o outro ser humano. Deus diz: domina sobre os animais, sobre as aves, sobre os peixes, mas nunca diz: domina sobre o teu irmão ou sobre a tua irmã. Deus nunca deu essa liberdade, nunca. Assisti um filme 3 vezes já. Hoje de manhã eu assisti, eu falei para a gente: hoje eu entendi o filme. Eu não lembro se o nome se o título do filme é Kingsmans ou se é Kingmans, eu não lembro, mas mais ou menos Homens do Rei, é da agência de inteligência da Inglaterra. Assiste esse filme, passou no Telecine, no canal, em casa é 662, né? Não é 666 não, não é 662, mas é muito interessante. E no fim, quando os que se dizem poderosos, e dono, ele é muito engraçado, quando eles conseguem fazer, não conseguem ir até o final o que eles querem, mas eles conseguem reunir todo mundo. Alguém já assistiu esse filme? Estou falando aqui, eu nem sei se... quando ele consegue reunir todo mundo, né, e ele ainda disse: ei, vocês estão tristes? Porque tinha gente com ele, gente espalhada em lugares. Não, final não vou contar, final você vai assistir. Vamos lá, porque aquele relógio não para. E no final ele disse: vocês estão tristes, nós estamos a poucos minutos do nosso desejo, de tudo que nós queremos fazer. Vocês estão tristes por quê? Vocês não lembram do dilúvio? Noé teve culpa no dilúvio? Deus teve culpa no dilúvio? As pessoas tiveram culpa? Quem é que teve culpa? Vocês têm que ficar alegres e felizes porque vocês foram escolhidos. Ainda usam a Bíblia. Assiste o filme, não vou falar dele. Então, irmão, sabe, é uma coisa invejosa no mundo: homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores. Então eu penso, sabe, o que nós estamos vivendo hoje é fruto, sabe, de tudo que nós geramos. Mas graças a Deus, em Cristo Jesus, a regeneração, a transformação, a mudança de vida, sabe, há um desejo de acertar. Nós estamos sujeitos ao pecado, mas não somos pecadores profissionais. O Senhor Jesus nos resgatou da maldição do pecado. Hoje nós não somos escravos do pecado, nós somos filhos da graça e do amor de Deus. Isso é o que Deus fez por mim e por você. Então, querido, primeiro, isso aqui só foi a abertura do que eu quero pensar com você. Sabe, irmão, de tudo isso que nós estamos vivendo, né? Irmão, eu vou parar por aí, não vou ler esse, porque não vai dar tempo, né? Então, eu vou começar porque eu quero pensar em 3 alianças, tá? 3 alianças. Que se eu entender esse propósito nessas 3 alianças, uma renovação dessas alianças, sabe, muita coisa vai mudar na minha vida, muita coisa, haverá um equilíbrio. Porque eu não posso ser dominado pelo medo, não posso ser dominado pela dúvida, não posso, eu preciso ter algo dentro de mim, sabe, que me leva a confiar. Primeira aliança, querido irmão, é uma aliança de confiança em Deus. Eu preciso confiar em Deus. E quando eu falo, você vai dizer assim: mas eu confio em Deus. Querido, será que nós confiamos em Deus mesmo? Será? Sabe, irmão, todos nós aqui, e alguns já me ouviram fazer esse exemplo, todos nós aqui um dia passamos por uma situação difícil com os nossos parentes. Um dia você precisou internar, a não ser quem é novinho, né? Mas quem está mais tempo na terra já passou por isso. Internar uma pessoa amada, uma pessoa querida, um parente próximo. Nós tivemos que passar por essa situação. E nós sempre procuramos buscar o melhor hospital, o melhor médico, dentro das nossas possibilidades. Nós sempre queremos o melhor. É ou não é? Para a pessoa que nós realmente amamos, nós queremos o melhor, e nós buscamos colocar ela na mão do melhor médico, e quando a gente consegue, é um alívio, está nas mãos do melhor médico, puxa, volta para casa descansado. Aí passa alguns dias, o hospital te liga e diz: vem aqui,
corre aqui, pronto, acabou a paz. É ou não é? Aí a pessoa chega lá, vai conversar com o médico, e o médico diz assim para a pessoa: ei, eu sei que você ama seu parente, você trouxe aqui, e nós fizemos tudo o que era possível ser feito, nós demos o nosso melhor, mas eu vou dizer uma coisa para você, não tem mais nada que a medicina possa fazer pelo seu parente querido, leva para casa. E se você é religioso, se você confia em Deus, peça a Ele um milagre, coloca o teu parente nas mãos de Deus, porque nós não podemos fazer mais nada. Sabe qual é o primeiro pensamento que vem na mente da pessoa que recebe essa palavra? Sabe qual é? Vai morrer. Meu parente vai morrer. Agora eu quero te perguntar, por que quando a gente põe na mão do melhor médico, a gente respira aliviado? Por que quando o médico diz, põe nas mãos de Deus, nós achamos que vai morrer? Até onde vai a nossa confiança? Então, querido, pensar numa renovação de aliança, porque quando a situação aperta, quando a situação fica difícil, eu não estou dizendo para você, que eu também não duvido, eu também duvido, irmão. Quantas vezes eu passo situação e falo, Deus não está comigo nada. Nós somos humanos, tem uma alma que grita aqui dentro, tem uma alma que grita aí dentro. Então eu preciso entender isso, mas eu preciso restaurar a minha aliança de confiança. Deus é confiável. Deus é confiável. Você quer ver? Eu quero ler para você um texto, está no livro de Mateus, muito interessante. Aqui está falando de João Batista, o primo de Jesus. João Batista, primo de Jesus, aquele que foi chamado para abrir o caminho para Jesus, né? O maior dos profetas, segundo Jesus. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Eu quero trabalhar em cima desse versículo, mas eu quero pensar primeiro nessa parte A do versículo. Jesus acaba de dar instruções aos 12 discípulos, fez um discipulado, que nem a gente faz aqui, reunião com o time Vida, estabelece as metas, aquilo que a gente vai correr atrás, vai orar e vai trabalhar em cima, e Jesus disse, bom, agora sabe o que vai acontecer? Nós vamos para a cidade de cada um de vocês. Nós vamos lá, onde está a sua família, onde você nasceu, onde você morou, onde você convive talvez hoje, nós vamos voltar para a sua cidade. Sabe o que eu aprendo aqui com o meu Senhor Jesus? Na terra das aflições, porque onde nós passamos um bom período da nossa vida, ali nós sofremos as maiores dificuldades. E eu lembro de Gênesis, quando Deus diz para um filho dele, te farei prosperar na terra da tua aflição. Então eu quero pensar primeiro nessa palavra de Jesus para os seus discípulos, essa palavra para mim e para você, como discípulos de Jesus. Se você tem um lugar onde você sofreu muito, não se assuste se Jesus te levar de volta lá, porque Deus vai te fazer prosperar nesse lugar, para as pessoas que viram o seu sofrimento, para que elas possam ver a glória de Deus na sua vida, e o favor de Deus para aquele que ama e busca servi-lo, porque Deus tem o desejo de prosperar os filhos e as filhas. Depois Deus pode te trazer de volta, mas que você corre esse risco, você corre. Quando João, agora vem a segunda parte, a parte B desse versículo, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Não, que pergunta sem sentido de João Batista, o maior profeta, que pergunta sem sentido do primo de Jesus, aquele que as duas mães, Isabel e Maria, quando uma chegaram perto da outra, o ventre das duas pulou. Os primos, com chamados importantíssimos, um para abrir o caminho para Jesus, o outro o próprio Senhor Jesus. Agora, esse menino, que conviveu com Jesus, primo dele, que pregou sobre Jesus, ensinou, preparou o caminho para Jesus, agora ele pega os discípulos e diz, vai lá e fala para ele se é ele mesmo, se ele é Deus de verdade, ou se nós vamos ter que esperar outro. Sabe por quê, querido irmão? Ele estava numa situação difícil,
estava ali preso, pronto para morrer, a cabeça dele estava a prêmio. Sabe, quando nós, como seres humanos, quando nós estamos vivendo um momento difícil, um momento complicado, os nossos sentimentos bagunçam, há um desequilíbrio sentimental. Isso não é pecado, isso é a natureza humana. Passamos por esse processo de desequilíbrio, mas é nesse momento que eu não posso ter medo de fazer perguntas a quem tem resposta. E quem tem a resposta certa na minha vida e na sua vida é Deus. Ele pode usar pessoas, mas é Ele que tem a última palavra e a resposta certa na sua vida. Não é o momento, a situação que você passa, é Deus. E eles chegaram lá, encontraram Jesus, perguntaram para Jesus, e Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Querido, no momento de dúvida, no momento em que eu não tenho mais convicção se é Deus agindo na minha vida, se eu estou debaixo da bondade de Deus, eu preciso perguntar a Ele, preciso parar para ouvir a resposta, preciso. Como Deus pode me responder? Talvez lendo esse versículo aqui, ou lendo esse texto, Deus te responde, porque Ele vai dizer para você: eu sou o mesmo de ontem e serei para sempre, jamais mudarei. Comigo, sabe, aquele que é manco, ele vai andar, e eu estou quase andando, estou deixando de ser ponto e vírgula, sabe, vai andar normalmente, aquele que é surdo vai ouvir, sabe, e o Evangelho, a boa nova, a boa notícia, ela está sendo anunciada aos pobres, e aqui não é pobre financeiramente falando, é pobre de espírito, aquele que reconhece a sua limitação. Aqui é a verdade sobre a humildade, é aquele que é humilde, que por mais que ele possa ter uma fartura financeira, bens e tal, ele sabe a humildade, ele sabe reconhecer que ele é limitado, que ele depende de Deus para tudo na vida. Jesus não mudou, Deus não mudou e não vai mudar nunca. O amor dele por você não muda, jamais mudará. Não é a circunstância que faz mudar, nada muda o amor dele por você, nada. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, querido irmão, eu não posso achar em Jesus o motivo do meu tropeço, eu não posso achar que é Ele que está me fazendo passar. Ele até permite, mas Ele não me põe nessa fogueira. Eu vou até a fogueira, mas Ele sempre estará comigo ali, e o fogo não vai me queimar. Então, querido, primeira aliança que eu preciso renovar na minha vida é essa confiança em Deus. Diga comigo: Deus é confiável. Segunda aliança que eu quero pensar com você: você precisa confiar em você e confiar no seu chamado. Ninguém é filho do acaso, ninguém. Se eu descer aqui, atrapalha vocês? Márcio, cadê você? Se eu descer, pode? Para quem está aí no fundo, fica ruim ou não? Eu gosto de, faz tempo que eu não faço isso, e agora já estou podendo voltar a descer a escada. Eu gosto de ficar perto. Sabe, você precisa confiar em você. Tem muita gente que acaba sendo tão machucada pela vida, por pessoas, por situações, que ela perde a confiança nela. Se acha um coitadinho, uma coitadinha, se acha um incapaz. Aquele complexo de inferioridade que invade o coração da pessoa. E se acha burra, feio, e tanta coisa. Será que Deus trabalha comigo? Tem uma resposta para você: Deus trabalha com você sim. E você não é feio, você não é feia. Porque Deus não tem filho feio nem feia. Feio é o capeta. Ele é horrível. Você não. Então você precisa restaurar essa aliança com você. Confia em você, confia no seu chamado. Eu quero ler, por favor, coloca para mim o texto. Você sabe, essas alianças eu quero baseá-las nos textos, e aqui nós vamos ler 1 Samuel, me ajuda aí.
Fala do rei Davi. E aqui Davi estava sendo perseguido por Saul, tempo difícil na vida dele. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: esse não é Davi, o rei da sua terra? Ele não é rei, está fugindo, está com medo. Ele já foi ungido rei, o profeta foi lá, ungiu. Todo mundo está dizendo que ele é rei, e agora ele está fugindo. Não é esse que se cantava nas danças dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Não é esse, camarada. Não é esse. Você acha que os homens da Bíblia, que as mulheres da Bíblia não passaram por dificuldades? Você acha que todo herói, se você for pegar a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, você acha que aquelas pessoas que estão lá nunca passaram por dificuldades? Você acha que também eles nunca duvidaram do seu chamado? Será que eles nunca ouviram de outra pessoa? Ela? Filha de Deus? Ele? Que isso? Falaram tanta coisa deles, e aí, ó, agora estão fugindo. Você acha que quando uma pessoa ouve isso, não afeta a pessoa? Se alguém falou isso de você, não te afetou? Não pairou uma dúvida sobre quem você é? Sobre o chamado que Deus tem na sua vida? E quando eu falo de chamado da vida, irmão, todo mundo pensa que chamado é só para ser pastor, para trabalhar. Não, não, irmão. Existem vários chamados. Se você nasceu homem, o primeiro chamado é ser homem. Se você nasceu mulher, o primeiro chamado é ser mulher. Depois você tem um chamado para ser um profissional, um trabalhador. Depois você tem chamado para ser um marido, para ser uma esposa. Aí tem chamado antes para ser filho. Depois para ser pai, ser mãe. Isso tudo é chamado na vida. Você tem uma vida, uma história que você está escrevendo. Tudo isso Deus te chamou para ser o que você é. Mas às vezes a pessoa está tão machucada. Será que eu presto como marido? Será que eu presto como esposa? Será que eu sou um bom filho? Ei, espera um pouquinho, começa a acreditar em você. Quando Davi fugindo, e Davi nesse momento não estava com medo de Saul não, irmão. Davi não queria tocar em Saul, porque Davi tinha um conceito maravilhoso: não vou tocar no ungido de Deus. Ele é rei, foi Deus que colocou ele ali. Isso aqui é um problema de Deus, não é meu. Davi teve a oportunidade de matar Saul, irmão. Não foi uma oportunidade, não. 3 oportunidades, se eu não me engano. E uma delas, querido irmão, desculpa, mas a Bíblia diz isso: ele pegou Saul com a calça na mão. Saul estava indefeso. Mas ele diz: eu não toco no ungido de Deus. E começaram a falar dele. E aí qual foi a reação de Davi, irmão? Coisa mais maluca. Davi guardou essas palavras. Olha lá, ó, Davi guardou essas palavras. Essas palavras entraram em Davi. Muitas palavras, muitas coisas que falam, nós ouvimos e elas entram. Agora, o que farei com essas palavras? Aí é que está o negócio. A palavra vai entrar. A palavra é pior do que uma faca. Por isso que a Bíblia diz que ela é uma espada de 2 legumes. Corta. Ela é uma espada de 2 gumes, corta dos 2 lados. E ela entra, e entra profundamente. Tanto a palavra de Deus como a palavra maligna, entra e fere. A palavra é mais poderosa de qualquer arma. Davi guardou essas palavras. E ele pensou: qual a resposta que eu darei a isso? O problema não é ouvir, é a resposta que você vai dar. É a resposta que nós daremos a tudo que falam. Qual é a resposta? Davi prontamente trabalhou isso dentro dele, considerou-as consigo mesmo, trabalhou dentro da cabeça dele, e teve medo de Aquis, falou: não posso confiar nesse homem mais. Eu vim buscar a ajuda dele, ele é rei aqui, mas eu não posso confiar nele. Já vi que ele tem um pensamento, foi influenciado pelos outros, porque o que mais tem é pessoa querendo influenciar outras pessoas. A pessoa faz as coisas e ela quer levar gente junto. Então pensa, você precisa ponderar nas palavras. Rei de Gate, pelo que contrafez. O que é contrafazer? Dá uma resposta naquilo que ele falou. Ele falou uma coisa, ele falou: vou. Porque eles estão falando, não é ele rei? Ele não é rei. Ele falou: opa, não vou mostrar para eles que eu sou rei então. Vou mostrar que eu sou louco. Contradiz o que eles falaram. Estão colocando dúvidas sobre mim.
Tá bom, eu vou entrar no jogo deles. Em cujas mãos se fingia doido. Aí ele deu uma de louco. Ué, não é ele rei? Ele falou, não, sou rei nada, estou doido, estou louco. Estou rasgando nota de 100. Engravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. O que é isso? Essa palavra, né? Não tem nada de gravata aí. É da... Ô, Jeová, já? Posso falar o que eu te falei? Está vendo? Por isso que não dá tempo. A gente fica falando coisa aqui. Mas hoje de manhã eu falei para ele, não, eu não vou perder essa oportunidade. A hora que ele subir para me oprimir, não vou. Olha lá, eu vim todo queimadinho da praia e veio me oprimir aqui. Mas glória a Deus, quem pôde descansar, é isso aí, querido, é isso aí. Renova as tuas forças. Mas Davi, sabe, ele começou a tirar as coisas que ele tinha como rei, ele começou a salivar e se fazer de louco. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que o trouxeste a mim? Vocês me trazem um louco aqui, por que isso? Por quê? Sabe, querido, então muitas vezes seremos julgados sim, por atitudes, ouviremos coisas sim, eu preciso trabalhar isto e dar a resposta correta. Por isso que é necessário o equilíbrio, porque quando você recebe uma palavra, e se você está desequilibrado emocionalmente, você fica irado ou irada, a tua resposta não será a resposta adequada, vai ferir a pessoa e vai te ferir também. Então o equilíbrio, por isso que eu quero pensar com você, aliança para trazer um equilíbrio, para ter uma vida mais harmoniosa, no meio de um mundo tão confuso, no meio de pessoas tão desequilibradas. O filho de Deus, a filha de Deus precisa estar equilibrado e equilibrado emocionalmente, espiritualmente. E eu só consigo isso se eu renovar essas alianças com Deus. Porque Davi, diante de tudo que ele passou, ele foi um homem equilibrado, ele deu a resposta certa. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Ele saiu daquele lugar. Existem momentos que a convivência com algumas pessoas não te faz bem. E aqui eu vou dizer algo que você vai falar, nossa, né? E o amor de Deus. Amar, nós devemos amar a todos, porque amor é mandamento. E nunca pagar o mal com o mal. Mas fizeram o mal, amém? Deixa, você tem um justo juiz. Eu já tive momentos na minha vida que as pessoas falam, você não vai falar nada? Não vou falar nada. Mas estão falando isso, deixa eu falar. Quem tem língua para falar? Deixa eu falar. Porque há um juiz justo. Porque se eu colocar a mão eu vou errar. Porque talvez a minha ira fale mais alto. Então eu tenho que ficar quieto. Deixa. Deus é justo juiz e o tempo também é. O tempo também é. O tempo prova. E tem coisas que só o tempo vai provar quem estava certo. Estou dizendo que eu sou certo, não, irmão, também erro. Mas eu quero ter o equilíbrio. E Davi, na caverna de Adulão, resolveu ficar um tempo sozinho e conversar com Deus. Estou falando de uma aliança consigo mesmo, uma aliança de confiança em você mesmo. Nesse momento você precisa retirar, confie em você, não tenha medo de nada não, porque é uma verdade que a Bíblia diz, é uma máxima, a máxima de Jó: o que eu mais temia me aconteceu. Por isso não tenha medo de nada, porque o medo atrai. Quando ouviram isto, os seus irmãos e toda a casa de seu pai, seus irmãos, não foram os irmãos de Davi que deixaram ele no dia da ordenação, no dia da bênção? Não foram os irmãos de Davi que desprezaram ele? Mas o tempo mostra quem é quem. O tempo passou e Deus mostrou. E eles voltaram e foram lá junto com Davi, e desceram ali para estar com ele. E aí quando os irmãos chegaram, começaram a chegar gente. Existem pessoas que são tão amigos e tão amigas, que são mais preciosos do que o verdadeiro irmão.
Eu falo isso de experiência própria, porque já passei por momentos, principalmente na igreja, tá? Por momentos difíceis, mas sempre tive gente do meu lado, sempre. Deus nunca te abandona, nunca. E de repente começa a chegar gente, muito interessante. Eu lendo esse texto, falei, parece igreja. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Todo homem endividado, amargurado de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram ele uns 400 homens. Aquele que se retira para ficar sozinho, de repente chega a 400 homens, mais os irmãos, mais a família toda. E desses 400 homens saiu o exército, humanamente falando, mais poderoso que a terra já conheceu, os valentes de Davi. Um homem valia por 1000. Lutava tanto que a espada colava na mão, tanta força que fazia naquela espada pesada. Querido, o mundo pode fazer muitas coisas ruins, mas se eu confiar em mim e no chamado que eu tenho, se você confiar em você e no chamado que você tem, você vai vencer. Porque você tem um chamado de Deus, você pode ter certeza. Você não é filho do acaso. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você não nasceu no lugar errado, na família errada, na hora errada. Você nasceu no lugar certo, na família certa, na hora certa. Porque Deus não erra. E muitas coisas que nós passamos na vida é porque Deus tem algo lá na frente. E aquilo que você aprendeu será usado por Deus lá na frente. Irmão, meu tempo acabou. Tem mais um ponto para tratar com você. Vocês topam ficar comigo um pouquinho mais? Antes de continuar, de falar do terceiro, quem é que está em cima hoje? O Ricardinho ou não? O Lucas? Hã? Ô Mateus, me ajuda aí, querido. Coloca aquela frase sobre a teoria da conspiração. Que o primeiro ponto, muita gente fala, você é da teoria da conspiração tal. Eu já não sou mais da teoria da conspiração, irmão. Não sou mais não. Né? O texto, não é esse não. Pode voltar lá no começo. Está lá quando nós vemos Mateus. Aí você põe o final, filho, não faz isso não. Você contou o fim da história. Aí você me quebra. Está no começo. Não é como manter o equilíbrio. Não se trata de teoria da conspiração. Trata-se de corações que conspiram contra Deus, seus princípios e seu povo. Não é mais uma teoria de conspiração. São muitos corações hoje, de gente poderosa, que estão conspirando contra Deus, os princípios que Deus estabeleceu e contra o seu povo, que somos nós. Mas vamos lá para a terceira aliança. Segunda aliança então, querido irmão, faz uma aliança com você. Creia em você, acredita em você. Acredita. Você tem potencial, você é capaz. Para de pensar que você não é capaz. Eu sei que o nosso tempo acabou, eu sei de tudo isso. Mas depois, irmão, no final eu quero orar com algumas pessoas aqui, pedir para os pastores para nós estarmos orando. Porque eu sei que tem muita gente que sofre com isso. Porque você foi injustiçada, você foi humilhada, você passou por muitas situações. E nós vamos estar aqui para orar por você. Terceiro ponto, confia no propósito que Deus tem para você. Confia. Deus tem um propósito, tem vários propósitos, mas Deus tem um que é maior. E Deus vai nos levar numa caminhada que Ele vai cumprir o propósito que Ele tem. Hoje eu entendo onde nasci, por que nasci, onde trabalhei, tudo que eu passei na vida, hoje eu entendo. Porque a maior parte da minha vida foi um preparo para esse momento, para estar aqui, para poder usar na igreja coisas que eu aprendi lá fora. Porque a escola, para mim a universidade de Deus chama-se mundo, onde Deus trata comigo, com você, onde Deus nos ensina. Aprendi, sabe, a sobreviver. Aprendi, irmão, a respeitar autoridades, a ter princípios.
fora do conteúdo do mundo religioso, nada a ver com o mundo religioso. Mas confia no propósito que Deus tem. E aqui, para ser rápido com você, põe para mim o primeiro versículo, por favor. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Por que eu estou lendo esse texto, irmão? Porque Jesus é Deus, mas se fez homem como eu e você. E esse versículo aqui é a única vez que Jesus não chama Deus de Pai. É a única vez que ele chama Deus de Deus. Talvez o pior momento na vida de Jesus, como um homem, coração conturbado, porque antes ele tinha orado: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo não a minha, mas a vontade do Senhor. E aqui é o pior momento, quando ele sabia tudo que ele ia passar, e ali na cruz, naquele momento, onde alguns estudiosos dizem que até o próprio Deus virou as costas para ele, ele diz: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor me deixou sozinho? E existem momentos que eu e você esquecemos que Ele é nosso Pai também. Pensamos que Ele é só Deus. Mas logo em seguida, mesmo Jesus, então Jesus clamou em alta voz: Pai, agora não é Deus, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, morreu. Sabe, querido, existem momentos que nós não vamos chamá-lo de Pai, nós vamos chamá-lo de Deus. Mas logo eu vou cair na realidade. E aqui Jesus entendeu a realidade do propósito. Agora pode colocar aquele do final do nosso filme. Existem momentos que nós não vamos entender o propósito e não vamos acreditar no propósito. Vamos acreditar que nem temos propósito. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus é maior do que qualquer luta que você possa enfrentar. Bem maior. O propósito de Deus é maior do que você. É maior do que a sua capacidade. É bem maior. Então, querido, eu quero terminar dizendo a você: vamos acreditar que nessa noite essa palavra possa ter, sabe, entrado no seu coração como entrou no meu, quando eu estava essa semana trabalhando nessa palavra. Eu preciso confiar em Deus em todo o tempo, em todo momento, porque Ele é confiável. Eu preciso aprender a confiar em mim. Eu vou falar de mim, mas eu quero que você pense isso de você. Eu não sou um qualquer, você não é um qualquer, você não é uma qualquer. Foi Deus que te fez. Ah, eu sou fruto do relacionamento do meu pai e minha mãe, sim, mas foi Deus que te fez. E outra coisa, acredita nisto: Deus tem vários propósitos, não é um só na sua vida. Ele tem um que é o maior. E Ele vai trabalhar para você cumprir esses propósitos, mesmo que exista um momento que você não vai entender. Não vai.